facilidades urbanísticas para a regularização dessas áreas. Diminuir tamanho de lote, tamanho de rua, para que se possa fazer a regularização fundiária. Terceiro, não adianta nada a função social da propriedade estar garantida, ter instrumento, ter facilidades para fazer a regularização fundiária, se não tiver no orçamento. Ou seja, o plano diretor tem que estar encadeado com o plano plurianual, não é? Quando o governo chega, todos os novos governos ele tem que apresentar para os 4 anos, qual é o plano de governo, quais são as suas prioridades. Tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias, tem que estar no orçamento. Né? Se a prioridade, por exemplo, é a habitação, tem que ter no orçamento do município de Pelotas. Reflexo disso. Né? Então, dessa forma, a gente enfrenta um dos temas que é importantes, fundamentais, que é a questão da habitação. Outro tema que a gente pode enfrentar, por exemplo, o tema do desemprego. O plano diretor pode ou não pode ajudar na questão da geração de emprego e renda? Certamente. Por exemplo, o de Pelotas. Ele está sendo financiado, a execução dele, pelo Ministério da Cultura. Porque há um reconhecimento nacional e internacional de que Pelotas tem um grande patrimônio arquitetônico e histórico construído. Certo? Então, no momento em que a gente valorizar isso, que a gente proteger os prédios, né, que a gente diminuir, por exemplo, a ocupação do centro histórico, os prédios em alturas diminuir para preservar, nós vamos estar atraindo turistas para cá, nós vamos estar valorizando a cidade e trabalhando uma das grandes indústrias sem chaminé do mundo, que é o turismo, que hoje emprega muita gente pelo mundo afora, que está crescendo e que Pelotas tem um grande potencial. Quando a gente fala na geração de emprego e fala em turismo, a gente não fala só na zona urbana. Falei do patrimônio arquitetônico histórico construído, mas a gente tem que falar na nossa zona rural. E, aliás, diz o Estatuto da Cidade que o plano diretor ele tem que ser urbano e tem que ser rural. Ele tem que planejar o município como um todo. No nosso município, 90% do território é zona rural. Só 10% é zona urbana, certo? Em contradição, 8% só da população mora na zona rural. Mas a nossa zona rural também tem uma série de potenciais colocados. Né? E a gente tem que discutir no plano diretor qual vai ser a função da nossa zona rural. Né? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma série de cachoeiras na nossa zona rural, de cascatas na zona rural, né? de hotéis, né? Na nossa zona rural. Né? Tem todo um legado aí natural, cultural na nossa zona rural que precisa ser valorizado. Por exemplo, uma das obras que pode ser indicada no plano diretor para valorizar a nossa zona rural é construir uma estrada asfaltada para a nossa zona rural. Por que não podemos pensar nisso? Eu conheço vários municípios que têm, porque a dificuldade de chegar até esses locais é certamente o acesso. E no momento que você facilita o acesso, você vai levar certamente milhares de pessoas de Pelotas e de região para conhecer a nossa zona rural, não é? Conhecer o seu potencial e ir lá desfrutar do lazer, desfrutar da natureza, da cultura, né? Dos restaurantes lá colocados. Né? E com isso a gente também vai gerar emprego na nossa zona rural. Bem, também se resolveria o problema do transporte com planejamento? Certamente. A visão que a gente tem da cidade, que é oriunda do movimento moderno, né, era de que a cidade, hermeticamente, Brasília é o exemplo disso, cada espaço tinha uma função específica. A zona residencial era somente residencial, a zona industrial era somente industrial, a zona comercial era separada da zona residencial. Aliás, Pelotas tinha um bairro com essas peculiaridades, né, que mudou ao longo do tempo. Por exemplo, o bairro Areal. Quem andava pela Domingos de Almeida, no bairro Areal, há 10 anos atrás, não encontrava nenhum comércio. Porque o nosso plano diretor disse que ali era uma zona residencial pura. Com o novo plano diretor, o que a gente percebe é que tem atividades comerciais, de prestação de serviço, e algumas atividades industriais, inclusive, que podem conviver com a atividade residencial, com a zona residencial. E com isso a gente mescla funções dentro da mesma zona. E com isso a gente faz com que as pessoas tenham que se deslocar menos dentro do espaço urbano. Não é? Diferente de que tem uma zona industrial e para aquele lado as pessoas tinham que se deslocar para poderem trabalhar na indústria. Ou só ter um comércio centralizado
na cidade, onde de todos os pontos da cidade se vá para aquele comércio, né? Então, com essa nova visão, com uma visão mais ampla, né? Uma visão onde as coisas não acontecem uma coisa só, acontece uma série de outras coisas conjuntamente, né? E esse novo plano diretor ele vem para isso, para facilitar. Ele vai fazer também com que as pessoas se transportem menos dentro da cidade, economizando, né? Combustível, né? Economizando na sua locomoção e, com isso, melhorando o transporte individual e coletivo da nossa cidade. Melhorias no saneamento ambiental também estão intrínsecas aí, né, junto ao planejamento. Claro, com certeza. Na década de 80, quando se fez o plano diretor, o segundo plano diretor de Pelotas, por exemplo, esse tema do lixo, por exemplo, é um tema que não era um tema preocupante. Por exemplo, né, os PVCs, o plástico, né, que duram 200, que duram 300 anos para se dar a sua total transformação, né, para voltarem à natureza, eram temas que não estavam presentes. E hoje a gente tem montanhas de lixo dentro do espaço urbano que precisam, a partir do planejamento urbano, a partir do que fazer com isso, né, que pode ser coleta seletiva, né, que pode ser disposição do lixo em locais diferentes, que pode ser aproveitamento, por exemplo, do adubo orgânico. E nisso, nós fizemos um debate aqui na Câmara de Vereadores com uma agrônoma, a Elizabeth, uma cubana que estava aqui na Embrapa, e que nos dizia que em Havana, Cuba, a produção alimentar se dava no espaço urbano, não se dava no espaço rural. A produção agrícola era urbana, ou seja, se criavam espaços para a população produzir e a partir daquele espaço, ali numa distância de 20 quilômetros, eles abasteciam com hortifrutigranjeiros toda uma região. Não é? E aproveitavam todo o lixo orgânico que era produzido pela cidade para virar adubo para essa produção agrícola que era produzida dentro do espaço urbano. Então essa discussão é uma discussão importante, né, que tem que estar prevista no plano diretor. A solução do nosso lixo, né, fazer um lixão só não é a solução, nós precisamos de coleta seletiva, nós precisamos de dar uma finalidade, né, para todo o adubo orgânico, um reaproveitamento, né, assim como o plástico, o PVC, né, porque a gente sabe que se nós não trabalharmos nessa direção, isso vai acabar parando nos canais, nas valas, vai acabar em entupimento, vai acabar nas situações em que a cidade acaba se tomando das águas das chuvas, até porque nossas galerias e bueiros acabam entupindo por esse lixo produzido pela cidade. Retomando a zona rural, vereador, essa área da cidade poderia ser muito mais explorada, né? Até na questão da energia elétrica, que se gasta muito, penso eu, o executivo, com relação à energia elétrica de diversas secretarias, né? A iluminação pública, né? Claro, claro. Até mesmo ela. É importante que as pessoas que estejam assistindo saibam que, na verdade, o planejamento, né, que é feito no plano diretor é de tudo aquilo que é necessário para nós termos uma cidade sustentável. Esse é o tema, né? Sustentável economicamente, socialmente, né? Ambientalmente sustentável a nossa produção, né? E com certeza a cidade de Pelotas, o Poder Executivo, consome energia. Nós consumimos energia.